senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores que nos prestigiam com sua presença. Senhor presidente, outro dia ouvi comentários que me deixou pensativo. Diziam o seguinte, aspas, o resultado da eleição presidencial vai depender do desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo, fecha aspas. Permita-me, senhor presidente, discordar substancialmente. Entendo ser muita responsabilidade para se colocar nas costas de um técnico e de 11 jogadores, por mais craques que o sejam. Talvez a Copa interfira, sim, no resultado da eleição, mas de um ponto de vista macro. Ser sede de um evento desse porte é algo bastante complexo. São infinitos os fatores que devem ser observados. Da lógica à segurança pública, da hotelaria ao comércio, da comunicação à energia, enfim, um trabalho hercúleo que precisa ser bem organizado e concatenado entre o Estado e a iniciativa privada, para o Brasil não passar o vexame durante os dias do Mundial. Há a responsabilidade estatal, mas também há a responsabilidade da atuação de cada brasileiro, do motorista de táxi que receberá bem ou mal o turista estrangeiro, ao executivo que toma as decisões sobre a demanda de rede de acesso à internet. No entanto, infelizmente, alguns fatos nos fazem criticar a leniência governamental. Há um dia da Copa do Mundo, cidade e sede não conseguiram concluir alguns projetos prometidos. Outras de mobilidade urbana não ficaram prontas a tempo. Os aeroportos ainda apresentam falhas. Em 3 deles, Confins, Manaus e Recife, as obras serão interrompidas e finalizadas apenas após o campeonato. Já começaremos mal diante dos olhos de quem está chegando. Somos um país cujo potencial turístico é riquíssimo e mal explorado. Dependendo de como nos comportarmos como anfitriões, poderemos impulsionar o Brasil e posicioná-lo melhor no ranking da Rota do Turismo Internacional, ou, do contrário, cairemos algumas posições. Segundo a Organização Mundial do Turismo, ligada à ONU e ao Banco Mundial, o Brasil aparece em 44º lugar no ranking dos países mais visitados do mundo, com 5,67 milhões de visitantes em 2012, tomando como base o número de chegadas internacionais. Se soubéssemos divulgar melhor nossos atrativos lá fora, muito provavelmente ganharíamos bem mais com a atividade turística. As manifestações populares previstas para o período e a atuação das polícias para controlá-las são outra fonte de grande preocupação deste mês. Vandalismo, truculência na repressão serão péssimos cartões postais. Desejo ardentemente que isso não ocorra jamais. Achei interessante a análise do filósofo marxista Antônio Negri sobre, aspas, a política dos grandes eventos, fecha aspas. Em entrevista à Folha de São Paulo, o italiano afirmou que a FIFA e o COI são, na verdade, ONGs capitalistas que não vão aos países para ajudar, mas para lucrar. Não é preciso ser marxista, como no meu caso, que não o sou, para concordar com Negri em relação ao papel dessas instituições. Para mim, senhor presidente, senhor senador, o lucro é importante, impulsiona o desenvolvimento e é essencial ao mundo capitalista. Mas o lamentável é que parte desse lucro não seja transformado em melhorias diretas para a população. Senhores senadores, e muito especialmente o meu eminente amigo senador de Santa Catarina, cujo Estado passa hoje por momentos de extrema dramaticidade. Tenha Vossa Excelência, senador Maldarna, no entreato desse meu pronunciamento, a minha mais integral solidariedade ao povo catarinense
e que expresse a ele que esse não é pensamento apenas desse senador, mas de todos os que estão aqui nessa casa, presenciando o sofrimento do seu bravo povo, como no passado recente sofreu o povo acreano e o povo de Rondônia. Vossa Excelência tem desde já essa minha manifestação sincera que parte do âmago do meu coração. Mas diria, senhores senadores, que o que dizer do que não vai à Copa? Esse lema adotado por grupos que cobram melhores serviços públicos serve para reacender as manifestações populares Brasil afora, mas ainda sem a intensidade das que ocorreram há um ano. Especialmente jovens voltaram às ruas para lamentar que o megavento não trouxe o legado prometido. Vem de estádios grandiosos e aeroportos de padrão internacional. Claro que esses nos dão orgulho, mas nem o estádio, nem o aeroporto vão resolver o problema do cidadão, que sofre para chegar ao trabalho, com o trânsito caótico e a falta de transportes, que paga comida cara devido à volta paulatina da inflação, que não tem escola de qualidade para matricular os filhos, nem o estádio, nem o aeroporto fazem parte do cotidiano brasileiro. As manifestações contra a Copa fizeram a imprensa internacional destacar os motivos que minaram o conhecido, entre aspas, entusiasmo unânime da população amante do futebol. Por que justamente agora, com o país sendo a sede do evento, o brasileiro demonstra sua insatisfação nas ruas? Pergunto. Enquanto nas outras Copas muito se escrevia e se falava sobre o turismo dos países organizadores, agora a imprensa estrangeira deu grande espaço para tentar decifrar por que muitos brasileiros, considerados os maiores torcedores do mundo, decidiram rejeitar a sua própria Copa, marcada por atraso na entrega de obras e pelo superfaturamento. Os problemas questionados nas ruas revelam a manutenção das desigualdades sociais, do racismo, da corrupção. Revelam um Brasil que retirou milhões de brasileiros da miséria, mas que não lhes oferece emprego, saúde, segurança e educação. Categorias profissionais como professores, metroviários, rodoviários, também aproveitam o holofote da Copa para fazer suas reivindicações, com palavras de ordem como, aspas, da Copa eu abro mão, quero saúde, transporte e educação, fecha aspas. Afinal, senhor presidente, o megavento vai passar, ficará após a Copa, e depois de 13 de julho teremos de nos deparar com a realidade, o dia a dia, a rotina do transporte público de péssima qualidade, da escola com goteira, carência de professores e laboratórios, dos hospitais lotados, da violência roubando vidas humanas de bem. Enfim, vamos nos deparar com a ressaca após a festa. Mas, senhor presidente, senador Jorge Viana, pensei em abordar esse assunto após assistir um vídeo de 3 minutos e meio que circula na internet e reflete bem o sentimento dos jovens conscientes, produzidos pela Eloy Hartz, com roteiro, direção e atuação de Ana Flávia Galvão. Sem fazer referências políticas ou campanha antecipada, a história se passa entre 4 amigos. 3 deles, com camisetas do Brasil, na euforia de torcedor, são desestimulados pela amiga que alerta para os gastos na construção de estádios, a falta de moradia, transporte, segurança e saúde e diz, aspas, como o país pode ser campeão com fome e sem educação? Somos brasileiros, queremos um novo Brasil. É esse sentimento que está no coração dos brasileiros. Chegou a hora de lutar por este novo Brasil. Um levantamento recente de um instituto de pesquisa norte-americano detectou que 6 em cada 10 pessoas, ou seja, 61%, acham que sediar a Copa do Mundo é ruim para o Brasil, pois o dinheiro que seria alocado na melhoria dos serviços públicos foi desviado para investir na infraestrutura do Mundial. Segundo pesquisa, 72% dos brasileiros estão insatisfeitos com a economia,
85% dos entrevistados apontam a inflação como preocupação central, superando temas como a criminalidade e a corrupção. Senhor presidente, repetindo, os números estão aí e indicam: o Brasil quer mudança. Mas a senhora presidente Dilma Rousseff prefere enxergar outra realidade. Ontem, durante a convenção partidária do PMDB, ela desceu do pedestal de presidente de todos os brasileiros para manifestar de forma desairosa à oposição, que nada mais faz do que cumprir com o princípio democrático de liberdade de expressão na defesa de suas ideias e programas. Soa muito mal perante a opinião pública quando a presidente se manifesta contra aqueles que são contrários às suas ações do governo. Depois, em cadeia nacional de rádio e televisão, falou sobre a Copa do Mundo, para evitar a provável vaia no estádio. Sua Excelência aproveitou o pronunciamento para exaltar a construção dos estádios e obras de infraestrutura e ressaltar o chamado legado da Copa. Esqueceu-se, no entanto, de responder à enorme interrogação a respeito dos atrasos e do superfaturamento. Usou a máquina estatal para fazer propaganda eleitoral subliminar. O meu partido respondeu prontamente a este abuso. Vamos entrar com uma nova representação no Tribunal Superior Eleitoral. Em nota oficial, o PSDB afirma que a presidente surpreendeu ao utilizar, abre aspas, o pretexto da Copa do Mundo para criticar milhões de brasileiros que vêm legitimamente manifestando sua discordância com a forma como o governo encaminhou os preparativos do evento, fecha aspas. E que, ao agir assim, aspas, mais uma vez, deixa claro que não entendeu a mensagem das ruas. A queda paulatina da presidente nas pesquisas de intenção de voto demonstra que a população está atenta e não vai se deixar levar pelo discurso fácil e deturpado dos fatos, que estão aí para quem quiser ver. Afinal, a Copa vai passar e o brasileiro criativo, aguerrido e trabalhador vai continuar precisando de melhores condições de vida, vai continuar insatisfeito com a volta da inflação e a falta de hospitais e escolas de qualidade, e, sobretudo, intranquilo com a insegurança pública e diante desse triste estado, por mudanças na forma de governar. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, e muito grato. Vossa Excelência permite uma parte, senador Rubem Figueiredo. Como não? Vossa Excelência sempre me premia com uma parte esclarecedora. Gostaria de, democrática e respeitosamente, mostrar uma outra avaliação em relação ao que Vossa Excelência aqui proferiu. Eu tenho uma análise diferente. Considero que realizar a Copa do Mundo aqui no Brasil é algo extremamente positivo. E tenho a convicção, como a presidenta Dilma Rousseff tem expressado nestes últimos dias, que os benefícios advindos dos investimentos realizados serão de enorme benefício para o conjunto da população brasileira. Vossa Excelência precisa observar que a crítica da presidência não foi as manifestações que ela saudou, o direito de todos expressarem seus sentimentos, e inclusive para que haja melhoria de condições de educação, de saúde, do transporte público e tudo. Mas o que ela observou, que ela gostaria que estas manifestações se deem de maneira civilizada, ordeira, pacífica. Aliás, como Vossa Excelência aqui mesmo muitas vezes tem reiterado nesse sentido. Porque o que ela ressaltou, e acredito que como chefe de Estado, chefe do governo, ela fez bem em fazê-lo, é conclamar a todo o povo brasileiro para bem receber as pessoas que aqui chegarão, e sejam as delegações, os próprios times, sejam também os torcedores, pessoas de
provavelmente todos os 32 países que irão disputar a Copa, mas, além disso, outras pessoas que até, tendo as suas seleções não tendo alcançado o direito de participar da Copa, mas são muitos os estrangeiros que, admiradores do futebol, também estarão aqui presentes. E será uma oportunidade para nós brasileiros mostrarmos as nossas qualidades, a nossa cultura, a nossa música e tudo de bom que tem o Brasil. E da mesma maneira, e ressaltou a presidente que, como o Brasil participou de todas as Copas do Mundo até hoje realizadas, pela qualidade excepcional de nossos jogadores e dos times, e que em todos os países nossa seleção foi tão bem recebida e respeitada e aplaudida, que possamos também ter um procedimento, e esse apelo eu acho mais do que legítimo que a presidenta tenha feito. A presidenta fez alguma crítica àqueles que estão tão pessimistas e achando que as coisas não vão se dar bem, mas ela ressaltou também que os investimentos realizados nas áreas de educação e de saúde nesses últimos anos são extraordinariamente maiores do que os investimentos que foram realizados para a preparação da Copa do Mundo. Mas há mais um elemento, querido senador Rubens Figueiredo, que é os benefícios que poderão decorrer deste aumento significativo da receita, seja dos hotéis, do turismo, de toda a movimentação do comércio, da indústria brasileira, e que haja uma cobrança da parte dos jovens, da população, que esses recursos que vão chegar ao Brasil a partir de hoje, de amanhã, tenho acompanhado as informações que os aeroportos estão com extraordinário movimento. O próprio aeroporto de Brasília me alertaram, chegue bem antes hoje, porque já está com extraordinário movimento. Então, é muito possível que nós tenhamos uma arrecadação muito maior com os eventos da Copa do Mundo, nesse período de junho e julho, e aplicar bem esses recursos na direção daquilo que os que têm protestado têm dito. Eu acho isso algo que poderemos todos colaborar e, inclusive, chamar a atenção de nosso governo, da própria presidenta Dilma. Vamos garantir que os resultados decorrentes de estarmos auferindo o benefício de todos que será gasto pelos nossos visitantes seja algo muito bem aplicado. Mas eu quero dizer com satisfação que dialogo com a maneira sempre respeitosa com que Vossa Excelência aqui expressa o seu ponto de vista e do seu partido. Senhor senador Eduardo Suplicy, Vossa Excelência revela, através das suas palavras tão ponderadas, conscientes, aquilo que todos nós desejamos. Gostaria, sinceramente, que a senhora Presidente da República tivesse umas aulas com Vossa Excelência, porque assim ela se portaria muito melhor diante da televisão e diante dos palanques políticos partidários. Oxalá que o seu conselho, com a sua advertência ponderada, seja ouvida pelo Palácio do Planalto, pela própria Presidente da República. As coisas não estão como ela pensa, pode estar como Vossa Excelência pensa, que é um pensamento de todos os brasileiros. As coisas não estão boas, precisa mudar. Mas agradeço profundamente a gentil manifestação de Vossa Excelência, tão carinhosa para com esse orador. Muito obrigado. Obrigado.